O Dorival é o seguinte, ele sabe exatamente como a banda toca, ele sabe exatamente onde ele está, ele sabe exatamente que a pressão que ele vai sofrer, a resposta que ele precisa dar e o que ele precisa fazer no time. O Dorival não é bobo, ele estava acompanhando o Corinthians. Ele elogiou muito o trabalho do Ramon, o Dorival é muito fidalgo, né? Ele é muito elegante, né? Então ele sabe que ele defende muito a classe dos técnicos, né? Ele sabe que o Dorival, que o Ramon fez um trabalho interessante em alguns momentos e tudo mais, mas ele também não é bobo no seguinte sentido, ele sabe que ele está chegando por conta de uma instabilidade e ele precisa resolver essa instabilidade. Tomar 33 gols em 29 jogos na temporada é algo que ele precisa sanar urgentemente. Ele não falou em peças, tá? Embora tenha algumas mudanças no time que eu já vou falar para vocês. Mas ele disse, por exemplo, que o time precisa ser mais compactado. Ou seja, os espaços precisam ser menores. Essa é uma primeira medida que ele provavelmente buscou nos treinamentos para que os setores se aproximem. Isso significa o quê? Primeiro, você vai ter que correr muito, competir e encurtar espaço para que o adversário não se crie. O Dorival é um cara muito versátil. Acho que isso é importante. Ele foi muito questionado ao longo da entrevista sobre de que maneira o time vai jogar de forma reativa, vai jogar tendo a bola, qual o esquema tático. E o Dorival foi repassando a carreira dele durante toda a entrevista, dizendo assim, gente, eu já joguei de todas as formas possíveis. Depende do time que eu encontrava. Em alguns, até o início de 2012, 2013, né, ele começa a carreira em 2002 como técnico, eu chegava no início de temporada, eu montava muitas vezes um elenco, né, eu participava de remontagens de elencos. Depois disso eu comecei a pegar times em meio de temporada e eu tinha que lidar com aquilo que eu tinha, que é o caso agora. Ele chegou agora. Por exemplo, ele sempre gostou de jogar com pontas. Ele jogava no São Paulo dessa maneira, por exemplo. Na seleção brasileira ele tinha muitos pontas. Não é o caso no Corinthians. O Corinthians tem jogadores que fazem beirada, mas não são pontas. E ele falou, eu preciso lidar com o que eu tenho. E eu preciso entender de que maneira eu posso jogar com aquilo que eu tenho. E o Dorival sempre fez isso. No Ceará, no Inter, no Santos, no Vasco, no Atlético Mineiro, em todos os times que ele passou. E o Dorival passou por 13 dos times que hoje estão na Série A. Então ele tem, além da seleção brasileira. Então o Dorival tem uma rodagem, uma versatilidade que lhe permite, com a experiência, chegar no elenco do Corinthians e dizer, bom, o que eu tenho é isso, então eu vou ter que corrigir isso. E a primeira medida, ele deixou muito claro, é a parte da defesa. É parar de tomar gol. É competir do meio para trás para se reorganizando aos poucos. E claro que a questão meio para frente, ela foi abordada. Com o Memphis Depay, por exemplo, né, ele que lidou no começo da carreira com o Neymar e hoje lida com o Memphis, né, que também é uma